Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 13, um texto bastante conhecido, bastante falado. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, que se aproximou, se achegou ali uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava somente encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que ela viesse à frente até ele e lhe afirmou: mulher, estás livre de tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Dê pão ao que tem fome, semente ao semeador. Que a tua palavra venha multiplicar a 100 por 1 em nosso coração, Pai. Edifica-nos, dai-nos um novo nível de conhecimento, de revelação, para executarmos aqui a nossa vida e ajudarmos a outros, Deus. Toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. O tema dessa noite é transformação. Esse é o tema, muitas pessoas gostam de anotar, transformação. Expectativa de transformação existe em nosso coração, como existia na vida desta mulher. Não posso acreditar que uma pessoa de 18 anos encurvada, sem olhar para cima, não tivesse no seu coração uma expectativa de transformação da sua situação, de transformação do seu problema em saúde plena, do seu sofrimento em alegria, da humilhação que passava na sociedade, com certeza, porque naquela época os deficientes eram desprezados, assim como aleijados e como muitos outros. Então aquela mulher, eu creio que ela tinha uma expectativa de transformação. E todos nós, se perguntarmos aqui, fomos sinceros, todos aqueles que nos ouvem, nos ouvirão no futuro, temos constantemente um desejo, uma expectativa de transformação. Por quê? Porque é natural que com o tempo os relacionamentos se desgastam e gera em nós uma expectativa de transformação, seja na amizade, seja no namoro, seja no casamento, seja com os pais, com os filhos, como for. A empresa que você trabalha, um concurso público às vezes, ou a empresa própria, você começa com toda uma força, com o tempo aos desgastes, às decepções, e você começa a pedir a Deus uma transformação, gera a expectativa de um novo concurso, de uma nova empresa, de aposentar. Assim é tudo na nossa vida. A saúde está boa, de repente você não tem uma notícia boa, começa a gerar uma expectativa de cura, de Deus trabalhar você, de o médico identificar, de o remédio fazer efeito. Tudo se desgasta na nossa vida, nosso próprio corpo. Aquela expectativa que Deus vai olhar um dia para mim e falar: Manuel, vou te voltar aos 20 anos. Não vai acontecer, mas é uma expectativa. A expectativa de que o salário vai aumentar, tudo nós geramos expectativa de transformação. E eu acredito que ela tinha isso. Sempre haverá em uma área ou em todas as áreas da nossa vida o desejo da transformação, seja pessoal, familiar, espiritual, seja na saúde, seja profissional, seja financeiro, sempre. O ser humano, quando ele não tem mais expectativa de melhorar em nada, para mim é como se fosse um morto-vivo. É quando entregou os pontos. Quem não deseja transformar a sua vida de alguma forma, através de uma fala, de uma mudança de cidade, de uma cirurgia estética, de um tratamento, tudo isso é uma expectativa de mudança, e nós oramos por isso. Mas sabe o que é desagradável? Ter expectativa de transformação é bom. O desagradável é quando de tempos em tempos nós olhamos e depois de muitas promessas que nós iríamos mudar, que nós iríamos agir, que seria diferente, que tomaríamos uma posição diferente, para nós mesmos nós falamos, e às vezes falamos até para os outros, gerando expectativa de transformação na família, nos amigos, aonde trabalhamos. Mas de tempo em tempo nós olhamos, falamos das promessas, mas começamos a perder a perseverança no caminho, a dedicação no caminho, o propósito no caminho, e quando olhamos, querido, não houve transformação nem na área B, nem na área C, nem na área D, isso vai até XYZ. Muitos de nós já passamos isso, ou estamos passando.
Aí vem o ano novo, você faz todas as promessas, aí que você promete mesmo, vai ser tudo transformado, porque muitas vezes, ou na maioria delas, a transformação não está lá, a transformação está em nós. E nós transformamos lá fora, nós transformamos o ambiente. Então a expectativa de transformação estava naquela mulher e está em nós. Por isso Deus me deu o tema nessa noite. Eu te pergunto, sempre temos expectativa de transformação, mas será que sempre temos atitudes e posicionamentos transformadores? Uma reflexão que temos que fazer. Temos por direito a expectativa de transformação, mas será que temos expectativas, sempre temos atitudes transformadoras, posicionamentos transformadores? Porque se eu estou esperando a transformação lá fora, sem eu estar participando, dificilmente acontece. Mais triste ainda do que não ver acontecer, essa mulher de 18 anos, talvez tem gente aqui 50, 40, 30, em situações que além de não serem transformadas, elas pioraram. Alguém me entendendo? Diga amém. Pioraram, e nós vamos de cara com isso. Olha, eu já estou com 50, 60, 40, 30, e aquilo piorou, aquilo não se transforma, aquilo se transformou para pior. E às vezes não temos a humildade de analisar por que se transformou aquela área em pior. Dezenas de motivos, mas por exemplo, talvez por consequência de atitudes, de pecados. Eu não estou falando de que não fomos perdoados, nós somos, mas a Bíblia diz que nós vamos ter a colheita do que plantamos, e há consequências. Talvez seja isso, talvez seja negligência pessoal, porque não nos esforçamos. O médico fala, olha, se você não parar de comer gordura, se você não parar de, que é pessoa que às vezes fuma, bebe, se você não parar com isso, você vai morrer em poucos dias. É um cidadão, nossa, eu vou morrer e tal, eu vou mudar, vou perder esses 120 quilos aqui que está me fazendo mal, vou mudar minha comida. Aí começa, dá um passo, dá dois, daí a pouco está de manhã cedo com aquela bacia de torresmo mineiro. Ai, que delícia. Eu tenho água na boca. Aí bacon no almoço, e volta a beber, e volta a fumar, quem bebe, quem fuma, e começa aquela angústia. O outro fala assim, vou mudar, vou tratar a minha mulher melhor, vou tratar meus filhos melhor, vou ser educado no meu trabalho, eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo estressado, eu vou mudar. E você toma a decisão. No primeiro dia que você desce o Colorado e pega o eixão, o nego te fecha, você fala, ai, Deus te abençoe. Vai, abençoado de Jesus. Você está mudando, transformando para ser melhor, para em casa ser educado. Na segunda semana Deus manda mais 2 para te fechar de uma vez só. Ou o outro que fica na sua frente ali andando de 10, aleluia, irmãos. Na faixa que não é de faixa. E aí você já se perde na transformação, e aí já põe o dedo em riste. Que o Senhor te carregue, já mudou tudo. Mas ainda está envolvendo o Senhor, é um bom sinal. Porque no segundo mês já não tem mais o Senhor, é palavrões de crente. Jezabel, não é isso que eles falam? Filho das trevas. Que o crente xinga espiritualmente falando. Terrível isso. Tantas mudanças e nós negligenciamos, não perseveramos. Ou às vezes também acontece por motivos alheios, maiores do que nossas forças. As transformações que verdadeiramente nós desejamos e acima de tudo a que nós precisamos, não é um ato imediato. Tira isso da cabeça. Nós não podemos sair da igreja com entusiasmo de uma semana, de 2. Não existe uma vara mágica para isso. Requer coragem, requer atitude e acima de tudo requer graça de Deus no início do processo em nós e através de nós. Fala comigo assim, ser transformado, transformar tudo que eu desejo, requer minha coragem, minha atitude, a graça de Deus no início do processo, em nós e através de nós. Preciso me abrir para entender isso. Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então por que eu quero transformar sem Jesus? Não dá. Eu preciso da unção, da graça, da sabedoria, do cuidado, de me amparar quando as coisas apertar, quando me alimentar, quando não tiver mais força. Então a transformação, essa sede de transformação, ela começa nele. Porque aquilo que ele é o princípio, ele acaba sendo o meio e o fim de todas as coisas. Filipenses 2, 12 e 13, vai confirmar o que eu estou te falando. Filipenses 2, de 12 a 13. Diz assim, sendo assim, meus amados,
como sempre obedecestes. Então primeiro tem o quê? Obedecer. Não somente na minha presença, mas na minha ausência. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, né? Não adianta você ser falso nas minhas costas. Estou liderando esse negócio que Deus me mandou sobre a terra. Então não adianta. Você precisa obedecer e na presença e na ausência. Não adianta você querer mudar a sua vida se você não obedece seu chefe pelas costas. Se você não tem dedicação com a sua família pelas costas. Se você não segue o seu líder pelas costas. Não adianta. E ele diz assim, é dentro do texto que eu estou pregando. Ele diz assim, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática. O que nós estamos falando? Para ter transformação nós temos que praticar, ter atitude. Colocar em prática a vossa salvação com referência e temor a Deus, pois, eu gosto dessa parte, é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o realizar. Ou seja, a transformação que vai acontecer é aquela que Deus coloca em nós, não a que nós queremos por vontade própria, por egoísmo, por bel prazer. Não somos nós que decidimos a transformação, é o Senhor que transforma a vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é aquele que fala, você é nova criatura, porque Ele gosta de transformar. É aquele que diz, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que idolatrava não idolatra mais, o que nega a sua vida para tomar a cruz e seguir comigo. Quer transformação no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, fala, Senhor, coloca no meu coração o seu querer. Gente. Quando Deus produz em nós, o diabo não pode impedir, as pessoas não podem impedir, nem nós podemos impedir, porque agindo Ele, quem impedirá? Aleluia! Se Ele gera em mim o querer, Ele vai realizar, e nada, vivo ou morto, o impede quando Ele age. Ele é simplesmente o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu ou perderá uma batalha. Eu preciso começar a ouvir mais Deus, a sentir mais Deus, a entender o que Ele vai produzir, e Deus produz coisas boas. Deus me deu uma palavra esses dias aqui, acho que eu já falei isso, não sei, sobre a paz vem de dentro e não de fora, como as pessoas esperam. Foi tantos versículos, aquilo me impactou muito, eu fui muito impactado. E aí eu comecei um trabalho que está frutificando, mas é vagaroso, demora. Onde eu decidi que nada vai tirar a minha paz mais. Eu não vou mais reagir com brabeza, com nada. Esse dia eu estou reagindo na reunião. Mas assim, estou em trabalho. Estou em trabalho de parto. Mas o que eu já venci com as pessoas, eu não tenho problema, você sabe que eu sou transparente, né? Graças a Deus. Eu não escondo nada da igreja, que eu não sou falso. Falso é quem fala pelas costas, né? Então, queridos, vou falar para vocês uma coisa real. Está mudando a minha vida em 30 e poucos dias. Você não viu essa pregação, ouviu? Vê ela de novo. Sabe, quando eu entendi, biblicamente, não é invenção não, não é coach não, é biblicamente, que é de dentro para fora, a paz que excede todo entendimento, ela está aqui, depois ela vai para fora. E aí eu percebi que com isso, nós é que tiramos a nossa paz. Porque nós que reagimos. Às vezes o ambiente está bom e nós criamos um ambiente ruim. Cara, como tem começado a melhorar coisas na minha vida. Eu tomei uma decisão, aquilo que tira minha paz, eu não vou caminhar. Não me interessa andar, não me interessa estar junto. Estou com 51 anos, não sou mais criança, não sou mais menino. O pastorado não é você se dar todo também não, para morrer não, queridos. Nem lá fora, as amizades, nem nada. Então assim, deixando Deus gerar, e Deus gerou o querer de paz em mim. E agora que eu falho, Ele me lembra, é engraçado demais. Quando eu vou fazer, o Espírito Santo tem falado, olha, não faz de coração. E eu respiro e falo, nossa, eu ia dar essa resposta, agora eu vou dar essa. Gente, eu não estou em paz 100% ainda. Até porque o Cruzeiro está na 2ª divisão ainda. Mas eu estou caminhando. E estou dando passo na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas. Às vezes, é claro, eu ainda dou aquela escorregada, tenho que voltar de novo. Aí eu corro na pessoa e falo, me perdoa. Porque não era assim que era para me ter falado. Tem um amigo meu de Goiânia que falou assim, você está mudado. Então, quando Deus gerar em você, nada vai deter a transformação que Ele quer fazer em nós. Gente, eu estou só na introdução, nunca deu introdução desse tamanho na minha vida, estou impressionado. Geralmente elas são breves. É
Essa questão da mulher, na versão que eu uso, eu gosto muito da King James atualizada, eu acho que é a mais próxima, eu gosto muito dela, sem desfazer de nenhuma outra tradução, é claro. O verso 11, quando ele começa falando que Lucas vai falar sobre a mulher, ele tem uma palavra em hebraico, em grego, perdão, é claro que eu não sei pronunciar corretamente, mas é behold, B-E-H-O-L-D, ou behold. Essa palavra significa eis que, eis aí. É como se Lucas falasse assim: note bem ela, preste atenção nela, preste atenção na circunstância que vai acontecer, o que essa mulher vai fazer e como vai ser. Eu achei lindo quando eu li isso aqui, porque Lucas estava pedindo não para olhar para Jesus naquele momento. Olha, Lucas não estava pregando nenhuma heresia, só está dizendo: eis ela aí, ó, presta atenção nela, é a tradução do grego. Fique de olho nela, em outras palavras. Eu falei, cara, que legal. A gente só preocupa com Jesus curando, com Jesus fazendo. Eu falei, vou ficar de olho nela, vou entender o que ela fez, quero aprender com isso. 18 anos de sofrimento. Então, baseado nisso, nós vamos garimpar dicas preciosas no encontro bíblico desta mulher encurvada com o Mestre Jesus. Amém? Primeira coisa que nós garimpamos: atitudes transformadoras. Tem muita gente anotando, anotei. Atitudes transformadoras. Lucas, ele chama atenção não somente para a situação desgastante, terrível daquela mulher, mas ele nos convida a olhar a coragem, a perseverança, a dedicação que levou ela a ser transformada por Jesus. Por isso que eu acho que foi Deus que gerou o querer. Eu lembro que quando os apóstolos perguntaram a Jesus se uma criança aleijada tinha nascido daquela forma por causa da maldição hereditária. Claro que ali estava a transição do judaico para o Novo Testamento. Tudo que era judaico não tem mais sentido para nós. Então Jesus foi explicar: não foi nem o pai nem a mãe que pecou. Essa criança nasceu assim para a glória de Deus se manifestar. Presta atenção nisso, parece difícil de entender, parece uma covardia, mas não é. Com certeza na frente, em algum momento, aquela criança foi curada, porque é para a glória de Deus. Quando mandaram chamar Jesus e passou os dias e Lázaro já estava morto, ele falou: quietai-vos, porque isso é para a glória de Deus. Então eu posso acreditar, eu tenho esse direito, de que essa mulher ficou corcunda, para que na vinda de Jesus, ela estivesse lá e fosse para a glória de Deus. Então, se foi Deus que gerou isso, Deus nunca deixou que ela perdesse a fé. Se Deus gerar algo em nós, a fé será mantida por nós e por Ele. E quando Ele mantém em conjunto conosco, aleluia, nada nos detém. Nada. Atitude transformadora, ou seja, a transformação não vem somente do que estão pregando hoje em dia. Pensamento positivo. O gás acabou, você não tem dinheiro, você fica olhando para o gás: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, alguém vai jogar um gás, vai dar certo. Mas o coach falou: vai dar certo, tem que ter positivo. E os meninos tudo com a fominha, tudo magrinho, olhando para o céu. Você fala: calma, vocês vão comer. Mas não sai para trabalhar. Não ora para Jesus multiplicar, porque Ele acredita que multiplica. Então não vende simpatia, para com isso. Uma vez eu vi um crente, o gato preto passou nossa vez, falou: nossa, e agora o que eu vou fazer? Mata o gato, ora. Crente com arruda, não é o cara que foi candidato, não, arruda. Já viu o crente com arruda? Sei. Talvez tenha alguma parte da Bíblia que eu não achei. Determinação, eu determino. Você está mandando em Deus agora. Isso não vai mudar a sua história, não tem transformação. Declaração profética, essa palavra profética, se você estudar ela, não existe declaração profética. Qualquer palavra profética tem que nascer em Deus, porque é o único que pode cumprir o que Ele fala. Não existe declaração profética, isso é uma bananice, uma ilusão de piolhos de igreja que seguem qualquer balela. Isso não vai mudar a sua vida. Agora, uma declaração de fé vai mudar a sua vida. Jesus falou assim: se essa árvore aqui, essa videira não der fruto, Jesus falou: se você tiver fé e mandar esse monte sair, ele sai. Foi ou não foi? Declaração. Jesus falou: libera uma palavra profética para o monte. Me acha isso na Bíblia. São profetas da Bíblia que ouviam Deus, que liberavam palavras proféticas que se cumpriam. É por isso que nós não avançamos. Nós precisamos da graça de Deus. Da nossa parte, determinação, fé e atitude. Amém, igreja? Hebreus 6.
11 e 12. Diz assim o 11: desejamos, contudo, que cada um de vós, olha que lindo, aqui a transformação, demonstre o mesmo esforço dedicado até. O reino é tomado por quê? Por esforço. Então pare com essa balela de pensamento positivo. É esforço. Na fé, na oração, no trabalho, na atitude. E ele continua dizendo: para que tenhais a plena certeza da esperança. Irmão, se eu estou na expectativa de transformação, a coisa que eu tenho que ter é o quê? Esperança. 12. De maneira que não vos torneis negligentes. Se você começa uma transformação e recua, e para, e olha para trás, e tem preguiça, e na primeira vez que você erra, você desanima, é negligente, não vai alcançar. Mas imiteis aqueles que por intermédio de quê? Da fé e da longanimidade, quer dizer, perseverou, longo prazo, eles receberam a herança prometida. Aqui está falando dos céus, eu estou parafraseando para a realidade da transformação na terra, não tem nada errado disso, tá bom? Eu estou parafraseando para o momento, aqui fala dos céus, ponto. Qual é a atitude de fé, de transformação? É essas, não perder a fé pelo caminho, não é verdade? Aquela mulher alimentava uma crença, o Messias virá. Naquele dia ela não sabia que ele estava lá, mas ela alimentava, todos os judeus alimentavam. Os judeus não convertidos alimentam até hoje, porque eles não creem nesse Cristo. Não abandone a comunhão da igreja. A sinagoga é como se fosse a igreja daquela época. Espera aí, tem crente aqui que se chutar o dedinho dele não volta mais nunca. Se não cumprimentar, vai embora. Se a vida financeira não está dando certo, a culpa é de Deus, estou deixando a igreja. Essa mulher, ela foi 18 anos à igreja, à sinagoga, 18 anos olhando para baixo, irmãos. Ou seja, ela não perdeu a fé no caminho, e ela não abandonou a comunhão da igreja. Metaverso ele vai ficar, as igrejas vão adotar, nós também com certeza no futuro, mas não podemos acabar com a comunhão, não é verdade? Não podemos apresentar um avatar de uma criança, um avatarzinho dando, não consigo ver isso, não consigo entender isso. Pode ter, é bom, vai alcançar pessoas, é ferramenta, não discuto isso. O que eu discuto é que a comunhão da igreja nunca pode acabar. Davi dizia na época do templo: quão alegre é, que coisa boa, em outras palavras, que lindo, que maravilhoso, quando alguém me chama para ir à casa do Senhor. Ah, mas essa igreja está difícil. Acha uma igreja que tem palavra, acha uma igreja que não tem meninice. Eu não sei, eu acho que essa aqui é boa para isso. Eu te convido a conhecer mais. Irmãos sérios, pastores sérios. Ninguém que manda com quem, aqui ninguém manda com quem você vai casar, o que você vai fazer, ninguém manda na sua vida, nós aconselhamos você. É isso que aquela mulher queria, a casa do Senhor. Eu estou encurvada, mas eu não esqueço o caminho da casa do Senhor. Eu posso não olhar para o céu, mas eu vou na casa do Senhor, vê-lo lá. É lindo que essa mulher faz. Por isso eu entendo como o Lucas falou, olhe para ela, olha ela, fica de olho nela. Sabe, aquele dia ela chegou atrasada. Estava todo mundo já lá, Jesus já estava dando a palavra, mas eu acredito que ou por vergonha, ou por atraso normal, a gente não sabe, talvez porque as pessoas naquela época deficientes, elas sentavam lá no fundo, elas não se expunham muito, então tinha tudo isso, então ela já chegava atrasada para ficar ali no fundo, mas ela chegou. Mas mesmo lá atrás, e mesmo atrasada, a comunhão na igreja é tão poderosa, que Jesus olhou. Podemos orar em casa, nos montes, dois reunidos, nós sabemos, gente. Deus fala com você no banheiro, Deus fala com você em todos os lugares. Agora, quando Hebreus fala, não sejais como Nécio, mas congregais. Quando Deus fala que é bom a casa reunida, né? A igreja reunida, o cabeça precisa do corpo ali. Queridos, a igreja precisa ser valorizada. Diferente do que está acontecendo por aí, sempre Deus vai manter muitas igrejas sérias. Não são uma ou duas, muitos homens e mulheres de Deus espalhados. É só procurar, não ir procurar dinheiro, não ir procurar prosperidade, não ir procurar a palavra que agrada os ouvidos, mas procurar a verdadeira. Então não deixe sua fé cair pelo caminho, continue
continue acreditando que a transformação vai chegar quando você entender como essa mulher. Então a primeira coisa é atitude transformadora, fé, crer, não abandonar a comunhão da igreja. Você imagina, em meio àquela vida sem expectativa, o que ela mais buscava? O alimento para a sua alma e para o seu espírito. Nunca abandone isso, igreja, nunca. A minha dor mais, da minha história de vida de 51 foi o primeiro Covid na minha vida, lá em Belo Horizonte. Eu num apartamentozinho pequeno, consegui alugar o do lado rapidamente. Daniela estava lá sofrendo comigo, eu não deixava ela entrar a porta para dentro, ela queria, eu não deixava. Ela sentava no corredor assim, e eu sentava lá dentro da cozinha. Ela punha comida, a gente parece, não por ela fazer, não isso, deixasse ela entrava lá dentro. Mas quem pegou Covid antes da vacina, lá no início, sabe como era. A gente parecia bicho. Não para a pessoa que te amava, mas a situação. E aquelas madrugadas que eu não dormia, tive alucinações, remédios fortes. Eu realmente tive a Covid que eu achei que morria. Não deixei me levar para o hospital, porque se fosse eu sabia que era complicado. Aquelas madrugadas, tremendo, com febre, sentindo, acordado. O Espírito Santo no terceiro, no quinto dia falou comigo, vai para os Salmos. Eu comecei a ler os Salmos. Como Deus falava comigo. Deus não me curava, mas como Deus falava comigo. Como Deus falou. Como é tremendo. Vou te contar aqui, você pode não acreditar, você pode rir, não tem problema. Eu morava lá no centro de Nova Lima, no centro não, na área de Nova Lima ali, mais nobre, e uma floresta em volta, poucas casas e prédios ali. É floresta mesmo, com muito espaço, nós caminhando lá, você vê tamanduá, vê um monte de coisa. E aí tinha uns pássaros coloridos. E eu, no sétimo dia, o sexto ou sétimo, estava ali no sol, eu abria a janela de manhã e falava, Deus, eu queria ver os esquilos que eu via lá embaixo. Eu queria ver os miquinhos que a gente vê lá embaixo. Eu queria ver os pássaros coloridos, que eu não sei se eu vou sobreviver. Você pode acreditar ou não? Daí em diante, todo dia de manhã, passava os micos, passava os esquilos atrás. 10, 11 horas da manhã, os pássaros de cores diferentes que eu tinha visto lá. Todos os dias. Eu chego a arrepiar aqui, em nome de Jesus Cristo. Lembra, Daniela, que eu te falava? Quando eu sarei, que eu consegui, acho que no 17º dia, descer, meio bambo, e andei lá um pouco e voltei. No outro dia de manhã, eles apareceram, os esquilos e tudo. E eles pararam na árvorezinha, assim, eu olhei eles mais de perto. No meu coração eu disse, não vou vê-los mais nessas árvores. E não vi mais depois que eu saí. Sabe o que é isso, querido? É porque nós temos que alimentar a nossa alma. Porque ainda que o corpo dela estivesse encurvado, a alma e o espírito estavam eretos, estavam firmes, estavam na fé, estavam corajosos, sabiam quem era o seu Redentor. Ainda que você esteja abatido numa doença, numa separação, numa falta de dinheiro, alimenta a tua alma. Nessa hora é difícil ler a palavra, nessa hora é difícil orar. Se você não orar, chora. Se você não ler, traz a memória. Para que haja transformação, espírito e alma ereto, ainda que eu esteja de cabeça baixa. Tanto que o salmista Davi, ele estava bem por fora, e a alma dele não estava bem. Ele diz, minha alma, por que está triste? Por que está abatida? Se Deus cuida de nós, se Deus vai abençoar e vai multiplicar. Não busque, queridos, menos nutrientes do que a palavra de Deus. Busque nutrientes nela. O que essa mulher foi fazer na sinagoga? Note bem que na sequência da narrativa, Jesus não está operando milagres. Jesus estava falando parábolas. Não era quarta-feira de cura. Não era fogueira santa de cura. Não era nada disso. Mas ela foi, porque ela não foi para ver Jesus. Ela não sabia que ele estava lá. Com certeza disso. Não deu tempo. Jesus pregava palavras. E aquela mulher foi, porque ela não abria mão dos nutrientes da palavra do Senhor. E naquele madura, transformadora. Segundo, eu tenho atitude transformadora, eu preciso de postura em situações que ainda não transformaram. Eu preciso de posição, eu preciso me posicionar. Uma igreja precisa se posicionar, precisa de postura. Lucas 13, 10 a 11 que nós lemos, diz assim, aconteceu que em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de endireitar. Quer dizer, 18 anos a situação dela não foi transformada. Qual era a postura daquela mulher? Caminhar para a sinagoga. Queridos, o mundo pode desabar à sua volta. Se eu tenho a atitude que nós falamos, se nós temos
atitude transformadora, eu tenho que ter a postura. Eu ainda não vi a transformação, mas eu me mantenho. O tempo é de Deus. O mundo nos ensinou a sermos apressadinhos. Deus não é fast food. Deus não trabalha com WhatsApp, que responde rápido. A igreja precisa voltar a entender, eu e você não sou diferente. Precisamos aprender a esperar em oração, sem desistência, em fé, em trabalhando, crendo, o tempo de Deus. Não existe tempo melhor do que o tempo de Deus. Sara riu do tempo de Deus. Abraão ficou meio que, ele creu, diz a Bíblia, mas eu sou dessa idade e tal. Queridos, o filho veio no tempo de Deus. O filho foi bênção, porque veio no tempo de Deus. O outro filho, fora do tempo de Deus, é a guerra que a gente assiste lá contra Israel o tempo todo. Então eu creio, a minha postura é continuar indo à casa do Senhor, a minha postura é cuidar das pessoas. Irmão, quando eu estava mais quebrado, é que Deus mandava mais pessoas quebradas para me orar por eles. Um dia eu perguntei, Deus, eu não estou sendo hipócrita não? Minha empresa quebrou, estou cheio de dívida, estou orando para os outros quebrados. É aí que Deus usava. Chegou um dia que eu falei, Deus, mais de 20 prosperou, pagou as dívidas no último ano, e eu continuo atolado, Deus me ajuda. Aí eu pus a mão na minha cabeça, eu te abençoo, cara. Não aconteceu nada, porque não era o tempo de Deus, eu não estava preparado para receber outra bênção. Ela esperou, ela continuou ainda na sinagoga. A chave está em desejar a transformação, um desejo não nosso, como eu falei, mas aquele que Deus produz em nós. E eu acredito que Deus produziu nela. Amém, igreja? Quando eu estou esperando, eu tenho a postura de esperar o que não foi transformado. Eu preciso ouvir e obedecer. Desiste não, crente. Não deixa nunca a sua palavra chegar na sua boca e dizer, eu desisto, eu não quero mais. Lá atrás, quando eu era jovem, Deus deu muito dom rápido. Um dia eu cansado, faltando as coisas em casa. Era acho que não tinha nem um ano de convertido, 1 ano e meio. Eu cheguei lá fora, já falei isso para vocês, olhei para o céu, falei, Deus, pega esses dons tudo e leva. Eu não aguento mais, não quero mais e não quero isso mais. Deus é misericordioso, né, irmão? Acho que deu 6 horas da manhã, eu levantei, fui no mesmo lugar e falou, devolve tudo, me perdoa, eu estava errado. Claro que ele não tinha nem tirado ainda. Então, a Bíblia diz assim, ao vê-la Jesus, ele chamou ela para frente, aonde ela não podia estar, aonde ela evitava estar, ela tinha que se colocar nos holofotes. Aquela mulher encurvada, ela não podia nem olhar para os lados, né, para saber como as pessoas julgariam, graças a Deus por isso. Ela não pensou 2 vezes. Ela marchou, indiferente das regras, ela foi obedecer. Jesus chamou ela para perto. Então ele diz, você está curado dessa doença. Então ele a tocou no mesmo intente ali direito. Ou seja, a Bíblia diz para nós, ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Deus falar com você, pega, vai, faz isso, vem aqui, faz dessa forma. Irmão, faz que vai dar certo. Ouve, não estou vendo nada, não tem nada transformando, irmão. Você lembra dos carrinhos do Transforma? Você olhava para eles, não tinha sentido nenhum, não era? Mas de repente do nada, bobobi. Se você e eu aprendermos a ouvir a voz de Deus, Ele falar, chega mais perto, chega correndo. Chega correndo. Se Ele falar, vai para tal lugar, muda de lugar, muda disso, faz disso, muda de cidade. O que Ele mandar. O que Ele mandar. A gente sofre. A gente não queria mudar, a gente não queria sair do lugar, a gente não queria deixar as pessoas, não queria deixar a família, mas a gente vai. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do vento não sabe para onde vai, nem para onde vem. Se você ouvir não do homem, mas de Deus, não endureça o vosso coração. Lembra da transformação do vinho? Jesus falou, traz a talha cheia de água. Eles obedeceram. Houve a transformação. Quem sabe algum de nós ainda não alcançamos a transformação em alguma área, porque não estamos ouvindo, não estamos obedecendo, não estamos seguindo. É interessante demais. E essa segunda parte da postura, quando você tem postura, as coisas acontecem. A postura de esperar em fé, em segurança e esperança. Eu te pergunto, não sei se já parou para pensar isso nesse texto, eu só consegui ver isso hoje. Agora que eu já preguei nesse texto de forma diferente muitas vezes. Qual a diferença dos 18 anos que ela caminhou para a sinagoga daquele dia?
O local religioso era o mesmo. Havia sacerdotes da mesma forma, havia o povo, havia a leitura da palavra. As escrituras do Velho Testamento eram lidas. Ela caminhava com a mesma doença, sem mudar de vida. Tudo era igual, mas por perseverar, por ter atitude, por ter postura, a diferença naquele dia é que Jesus estava lá. Estava lá o Senhor da cura, o Senhor da graça. Estava lá o Senhor dos Senhores. Eu posso te confirmar biblicamente é que se perseverar, se tivermos a fé, se mantivermos a postura, Jesus vai ao nosso encontro. Ele vai te encontrar. Ele vai me encontrar. Seja para salvar os que estão perdidos, seja para curar os doentes, seja para abrir portas onde não existe, seja para transformar os lares, seja para tudo. Ele virá, mas eu preciso estar pronto, eu preciso estar fazendo o que eu preciso, me manter, não desistir, ter a postura, ter a atitude de fé. Eu preciso continuar caminhando à casa do Senhor, as minhas orações, a minha leitura, a minha devocional. Amém? Quem está entendendo alguma coisa aí? Então, atitude transformadora, postura em situação não transformada. Terceiro e último. E aí, quando a transformação se torna real? Quem acredita que vai ter transformação na sua vida com isso? Se você praticar, amém? E quando a transformação se torna real? Diz assim, no versículo 13: então ele a tocou. Gente, que coisa mais linda, né? Se você observar, Jesus tinha alguma coisa que ele queria expressar, porque primeiro ele, sem encostar nela, ele falou, está curada, não foi ou não foi? Então, está curada. Ele vai e toca nela. Desculpa minha mente voar um pouco, mas é um direito de pensar, não estou falando que é. Será que quantas pessoas não tocavam mais nele? Já pararam para pensar? As pessoas eram rejeitadas naquela época por isso. Jesus toca nela, mostrando a identidade de quem quer estar próximo. Jesus gosta do contato, mesmo que seja espiritual ou físico. Jesus gosta. E no mesmo instante ela conseguiu se endireitar. Quando ela foi transformada de verdade, o que ela fez? Começou a glorificar, a louvar, a adorar. Presta atenção. Quando você receber a primeira transformação, por menor que ela seja, adore. Glorifique. Não espere acontecer tudo, não. Na primeira, talvez Deus comece pela menor da sua vida. E você já glorifica, você já testemunha, você já fala para as pessoas, você já adora. O resto da situação está um vendaval, está um buraco, está um abismo, está um vulcão sobre a sua vida, mas Ele foi lá e colocou um pão na sua mesa. Glorifica, adore, adore. A igreja precisa adorá-lo de verdade. A igreja não precisa inventar aqui em cima gente endemoniada para ganhar audiência, cura falsa. Nós precisamos nós mesmos começarmos a adorar, a colocar na terra. Ainda existe um Deus que cura, ainda um Deus que transforma, o Deus da transformação. Nossa alegria se completa quando nós celebramos a Deus. Isso se completa. A cada momento, a cada vitória, a cada virada, a cada transformação. Lembra que de 10 leprosos, só um veio adorar o Mestre, veio falar com Ele. A nossa alegria completa é essa. Eu creio em nome de Jesus, não estou liberando nenhuma palavra, estou dizendo que eu creio. Se você e eu já estou executando, sem ter essa palavra na minha parte de paz interior, bem parecido com isso. Se você mantiver firme, se você mudar a postura e não só de fala mais, se você fizer isso que Paulo falou, Lucas falou, olha para ela, presta atenção nela. Irmãos, eu tenho convicção que Deus não volta atrás, Deus não mente. Quando nós praticarmos isso, as transformações chegarão no nosso mundo. Depende de nós. Deus não está com a mão encolhida, Deus não é surdo para nos ouvir, mas se estiver dentro do que Ele deseja, vai acontecer.